pouco aqui de algumas coisas que eu já falei em outras palestras, mas que precisam ser sempre recordadas, porque a gente esquece, né? O ser humano, o ego humano acaba separando aquilo que quer e o resto ele joga fora. Então, muitos de vocês já viram algumas coisas que eu vou falar, muitos de vocês nunca viram nada disso, e vamos pegar algumas coisas básicas e vamos também falar algumas coisas que aconteceram comigo durante a minha vida, para que vocês entendam que tudo isso aqui é um processo. É um processo que está acontecendo para cada um de vocês. Eu estava falando ali com alguém uma hora e falei assim, a primeira palestra que eu dei, tinham 5 pessoas. Aí eu entrei, falei, oi pessoal, tudo bem? Pessoal, tudo bem? E de repente, as 5 fizeram assim. E dormiram. Eu falei, eu nem comecei a palestra, já estão dormindo, acho que deve estar muito chato. Né? E aí elas voltaram. Ficaram um segundo, ou 2 ou 3 apagadas e voltaram. E aí eles me explicaram, falaram, a gente faz isso, os seres falaram, para modular. A cada um dos 5 estava numa frequência completamente diferente. E a gente teve que apagar os 5 ao mesmo tempo para que eles voltassem na mesma frequência e entendessem pelo menos algo dessa palestra que você vai fazer. Então aqui, eu tenho a certeza que antes de vocês virem para cá, talvez nas casas de vocês, talvez aqui mesmo nos hotéis, talvez quem veio, muita coisa aconteceu nessa semana que passou. Porque eles estão modulando cada um. A frequência para entrar por aquela portinha, que é a porta da nave, teve que ser alterada. Porque nós vamos tratar de assuntos que são assuntos da alma, não são assuntos do ego. Então, se você entra aqui numa vibração materialista, tendo respostas imediatas, com certeza você corre a grande possibilidade de não se interessar por nada que nós vamos falar aqui. Porque tudo que nós vamos falar aqui tem a ver com respostas imediatas, mas não são imediatas no tempo do ego de vocês. Tá? Elas são imediatas no tempo da alma de vocês. E é por aí que nós vamos caminhar. Esse encontro está marcado por essa determinação deles. Vamos falar da essência, vamos falar da alma. Por isso que a presença da Rosa aqui foi essencial. Essa surpresa aqui, e o cara é bonito. Bonito, aí Uraniano caprichado, beleza. Olha, Pedrão. Eu sou bem detalhista mesmo. Bom, então, vamos começar. Vamos lá. Depois, talvez amanhã, a gente pode conversar um pouco mais sobre essas sensações que vocês tiveram durante a semana, ou aqui mesmo, o que vocês sentiram, o que vocês viram. Talvez algumas coisas apareçam nas fotos, não posso garantir, mas é bem provável que apareça alguma coisa. Energias, uraniano, não sei. Isso vamos deixar a critério deles. Bom, eu começo sempre com o símbolo dos uranianos, e na verdade eu estou aqui em nome do comando uraniano na Terra, porque chega uma hora na vida que você precisa assumir algumas coisas, né? Então, estamos aqui em nome deles. Vamos lá. O todo cósmico. Quando eu ouvi a primeira vez essa palavra, o todo, quando eu comecei a escrever Conexão Urano 1, a roda kármica, eles falavam do todo, porque o todo para cá, o todo para lá. E começou a me dar um pouco de desespero, porque eu não sabia o que era o todo. E nem podia saber. As pessoas ligadas a seitas, tipo maçonaria, biose, gnose, eles sabem, porque isso é ensinado nesses lugares. A questão é que eu nunca frequentei nenhum lugar desses, e nem vou frequentar, não tenho nem autorização para isso, mas eu tive que descobrir sozinho o que era o corpo.
E eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que é isso. Isso aqui é uma foto, um detalhe do universo tirado pelos nossos satélites. O que nós temos aqui parecem estrelas, mas não são estrelas. Aqui nós temos galáxias. E esse detalhe, que esse satélite humano tirou, cabe nessa tela. Cada pontinho desse aqui é uma galáxia com bilhões e bilhões e bilhões de planetas. Então isso é para a gente pensar rapidamente o nosso tamanho, o tamanho do nosso ego, o tamanho da nossa alma, o tamanho do nosso planeta, para que comecem a entender proporções, a importância das coisas. Claro que todo mundo que acessa a internet já viu essa imagem. Essa é a nossa galáxia. Nós somos seres da galáxia, dessa galáxia aqui. E aqui está o nosso Sol. Olha que enorme é o nosso Sol. Diante de uma galáxia, da grandiosidade de uma galáxia. E nós estamos aqui, ó, perdidos dos espaços, com o Will Robson, o Dr. Smith e todo mundo. Aqui, ó. Essa é a foto verdadeira da Terra. Nós moramos numa batata quente. A Terra não é aquela coisinha redonda, bonitinha, que a NASA mostra para todo mundo. Isso aqui foi fotografado pela Agência Espacial Europeia. Temos uma outra referência, tem uma agência espacial chinesa, tem uma japonesa. E nós moramos nesse lugar disforme, cheio de calor e frio ao mesmo tempo, vagando pelo universo. Esse é um outro detalhe. Ok. Segundo essa sonda Kepler, o último levantamento deles é que existem aproximadamente, esse é o primeiro levantamento, 17 bilhões de planetas Terra na Via Láctea. E eles acham que isso pode chegar a 90 bilhões. Eu pergunto para você, quando você chega em casa, conversa com a família, e aí tem lá sempre o materialista, né, o machista, todos os istas estão em todas as famílias, inclusive na minha. E você começa essa conversa, começa a querer introduzir algo a esse respeito. E aí a pessoa olha para você e fala assim, você não vai trabalhar, hein? O que você tem que fazer? Ficar pensando em homenzinho verde, marciano. Né? E esse é o pensamento que marcou toda uma geração, toda uma era que nós fazemos parte. Por quê? Porque não existe nenhum interesse, mas nenhum interesse que a gente tenha qualquer esclarecimento. A ideia é que a gente fique no escuro, sempre no escuro. Vamos lá. Não vamos lá. Ok, ali é um filme. Essa mãozinha, deixa ele roda, vamos ver se ele roda. Se não rodar, você clica direto no vídeo, tá? Dá pra ver. Tem música também. Plutão, Mercúrio, Marte, Vênus, Terra, Netuno, Urano. Olha o tamanho. Saturno, Júpiter,
bolinhas lá na galáxia, lembra? Sirius A. A estrela mais brilhante que a gente vê. Polos. Aí estão em constelações diferentes. Arcturus, terra do Ilux, Aldebaran, o gigante Rigel, Eta Capricorn, cabeça bem estranha. Betelgeuse. Vamos. Esse vídeo aí, para a gente ter uma noção. Olha o nosso tamanho, gente. Olha onde nós estamos. Olha o nosso desconhecimento disso tudo. Tá? O cosmos é uma infinita rede de possibilidades. Por que os uranianos, em uma das explicações sobre o todo, nos falam disso? Porque eles querem que a gente suba um degrauzinho. Está na hora da gente mudar de patamar. E nós vamos ter que fazer isso de alguma forma. Nós estamos saindo da terceira dimensão, indo para a quarta dimensão, onde tudo é muito diferente. O átomo é diferente, a luz é diferente, os corpos são diferentes. E a gente precisa aprender a se preparar para isso desde já. Ainda naquele slide anterior, por que eles falam que é uma rede infinita de possibilidades? Essa seria a primeira lição que um ser cósmico, nós ainda não somos, que nós não temos consciência cósmica, deveríamos aprender na escola universal. Porque a nossa vida aqui é regida por possibilidades. Às vezes você está num momento triste da sua vida, às vezes falta dinheiro e as possibilidades não aparecem nunca. Você precisa ficar fazendo coisas que você não queria fazer. No universo a coisa funciona de outra forma. Só que, de novo eu falo, ninguém ensina isso pra gente. E esses seres que estão aqui hoje vieram para reafirmar isso. Vocês precisam aprender a serem seres cósmicos. Não tem mais outra saída. Por quê? Porque o ego não está segurando mais a barra. Então você vê aquele sujeito arrogante, cheio de grana, você vê aquele sujeito cheio de grana que não é arrogante. Você vê aquele pobre, muito pobre, extremamente arrogante. E você vê o pobre extremamente simples. Aí eu pergunto, quem é que está mandando isso tudo? A alma? Claro que não. É o pior deles. Então, a gente tem que parar de classificar as pessoas que se deram bem financeiramente como arrogantes, que nem todas são. E também nem todo pobre é simples, é humilde. Eu conheço muitos pobres, muito arrogantes. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa mudar esse código de vibração para poder avançar na nossa consciência. Enquanto a gente ficar medindo tudo por valores, a gente está perdido, nós continuamos no ego. Mas Fábio, tudo é regido por valores, cara. O livro tem preço, a pedra tem preço. Sim. Nós estamos todos nessa vibração aqui. A coisa precisa rolar de algum jeito. Nós estamos sobre a energia do dinheiro. E às vezes falta, às vezes tem de monte.
Às vezes as pessoas, eu me lembro sempre que eu era garoto, e no comecinho da loteria esportiva, ganhou um cara lá na fazenda, não sei, o cara não tinha um dente na boca. Ele ganhou o maior prêmio da loteria esportiva naquela época. Era muito dinheiro. E em casa, as pessoas, meu pai e minha mãe falavam assim, como que esse cara ganhou? Esse cara não merece. E aquilo, eu era garoto, e eu não entendi. Como não merece? Aí, crescendo, eu fui entender que as regras que dominam a sociedade humana, por causa das nossas raízes religiosas, falam em merecimento. Não tem merecimento, gente. Isso é mentira. Não é porque você é bonzinho que você vai para o céu. Não é porque você é malzinho que você vai para o inferno. Acontece que esse cara, sem um dente na boca, provavelmente emitia um sinal. Talvez ele não tivesse consciência disso. Pode ser. Mas ele emitia um sinal para acessar a maior rede magnética do universo, que chama-se o todo. Então, eu estou até me adiantando um pouquinho, mas depois eu volto. Nós temos o todo na Terra. O que é o todo na Terra? Quando os uranianos me falaram isso, eu falei, agora eu quero ver. O que é o todo na Terra? E eles falavam, Fábio, quando o homem destrói a natureza, mata os animais, principalmente para comer, ele está destruindo o todo na Terra. Ele está dando uma mensagem para aquela grande rede magnética, dizendo assim, nós somos destruidores. A representação do todo na Terra é a natureza. E quando o homem destrói a natureza, ele está dizendo, nós somos bélicos, nós queremos destruição, nós queremos ser seres respeitados pelo nosso poder de destruição. Isso no universo é muito sério. É muito sério. E tem muita gente aí especializada em tudo, falando que não existe comandante, que é tudo mentira. Existe sim, que precisa ter segurança, no universo precisa ter segurança. E quando um planetinha, vocês viram o tamanho da Terra, né? A batata quente que nós moramos. Quando um planetinha tem um povo superficial, que vive na superfície, e que destrói a representação do todo na terceira dimensão, que é a natureza, ele está fadado a desaparecer. Portanto, aí eu entendi, porque tudo é um pouquinho, um passinho depois do outro. Aí que eu entendi o que é que eles estavam querendo dizer quando eles afirmaram que quando o homem destruir toda a natureza, eles não vão proteger a raça humana. Eles vão proteger o planeta. Aí vem você e pergunta assim, proteger o planeta para quê? Uma poeirinha lá no universo, voando por todo, para essa grande rede magnética, para essa grande criação. Aquela poeirinha é muito importante, porque faz parte do equilíbrio. E é uma coisa que nós não conseguimos entender e aceitar. E é isso que aos poucos você vai se sentindo triste de ver tantas religiões falando em nome de um Deus que não explicam o óbvio. O óbvio. Tantas religiões pedindo dinheiro, 20%, 10%, faz um banco, né? Banco do Vaticano, tem os evangélicos, tem os espíritos, tem todo mundo. Eu respeito todas as religiões, desde que elas não enganem ninguém. Então, falta conhecimento. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que esse grupo é um grupo selecionado. E por isso que nós estamos aqui agora falando sobre essas coisas que são básicas, só que a gente não sabe. Então, ok. Essa é uma boa representação da natureza em nós. O todo em nós. É que não dá para ver direito, mas está aí. Então,
uma foto interessante. Claro que ela foi manipulada no computador. Mas ela representa a destruição do todo. O que nós estamos fazendo? Por que nós estamos destruindo? E não adianta você falar que você não tem nada a ver com isso. Você tem. Nós consumimos produtos da floresta. Então você está conivente. Tá? Assinando embaixo. Ok, destrói essa porcaria toda, verde, horrível. E é por dinheiro. Aí vem o político, que é a pessoa que você acredita e é obrigado a votar, e que eles vendem para nós, que são os nossos representantes. Não sei representantes do que eles são. Eles são os primeiros a dar um jeitinho de assinar um documento para a madeireira ser legal, para o garimpo que está ali ser oficializado. Gente, nós estamos votando nesses caras. Nós estamos votando em gente pior que a gente. Tá difícil, né? Vamos lá. Ok. Algumas constatações. Quando o homem destrói a natureza, envia uma mensagem para o todo dizendo, o que eu falei, nós somos bélicos, não aceitamos o todo. E esta é uma mensagem dos humanos draco-reptilianos. Aí alguém pensou, Fábio, você não vai falar desses caras de novo, né? Não tem jeito. Eu tenho que explicar o que é isso aqui. E eu vou explicar de uma forma muito rápida, porque esse encontro não é para isso. Vamos lá.